Usted está escuchando el segmento Cristianos Live. Olá, mais uma vez estamos aqui e hoje vamos falar sobre fé. Vamos falar e entender através da palavra de Deus o que é fé, como eu posso me mover em fé e verdadeiramente entender o sentido de se mover através da fé, porque a fé, a própria palavra de Deus diz que a fé, ela tem o poder de transportar a montanha. E como texto base, nós vamos ler lá em Hebreus, capítulo 11, Poliana vai ler agora para você, para todos nós, e depois vamos fazer um comentário em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que se não vê. Então, a fé é a certeza de coisas que eu estou esperando, mas eu não estou vendo. Mas eu tenho convicção que eu vou receber, porque isso é fé. Eu vou gerando ela no mundo espiritual. Aleluia. Até trazer a existência. Então, a fé, eu estou aguardando, eu estou esperando, os meus olhos estão vendo, não estão vendo ainda, as coisas naturais estão dizendo o contrário, mas eu estou continuando crendo que eu vou receber, porque a palavra me garante isso. A fé é algo sobrenatural, não se explica a fé. Exatamente. Não tem como explicar a fé. Eu me movo em fé através de uma palavra que eu recebi, e a palavra é a palavra de Deus. Quando eu ando segundo a palavra de Deus, eu estou me movendo em fé. E essa fé sobrenatural, é bom deixar bem claro aqui, Poliana, para a pessoa que está nos ouvindo do outro lado, é bom deixar bem claro aqui que existem dois tipos de fé. Existe a fé natural e existe a fé sobrenatural. A natural está condicionada àquilo que eu estou vendo, o que está à minha volta. Ou seja, eu me seguro, eu tenho uma garantia naquilo que já está nas minhas mãos. Ou seja, eu tenho dinheiro, então eu tenho fé que o meu dinheiro está no banco. Eu tenho carro, eu tenho fé que o meu carro está na garagem. Por quê? Porque isso é uma fé natural. Agora, a fé sobrenatural é diferente. A fé sobrenatural, ela faz eu enxergar aquilo que ainda no mundo físico não existe, mas que eu estou trazendo através da fé a existência, o que Deus já conquistou para mim no espiritual. Exatamente, na cruz do Calvário. Aleluia! Ele já conquistou todas as coisas por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Né? Eu queria que você lesse novamente, Hebreus capítulo 11, versículo 1, para que fique bem na nossa mente, para a pessoa que está ouvindo do nosso lado, bem fixado na sua mente. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Eu tenho convicção daquilo. Eu estou esperando algo, eu não estou vendo, mas eu estou convicto que eu vou ter, que eu vou receber. Está crendo. Estou crendo. Eu estou com essa convicção, eu tenho essa certeza plena que eu vou conseguir, que eu vou alcançar, que eu vou conquistar, que eu vou ter. Porque a palavra me garante. E o interessante, Josivan, que a gente também pode acompanhar aqui na palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, que fala assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então, a fé tem uma boca, né? Eu criei, por isso falei. Aleluia. Eu criei, por isso falei. Você está crendo? Continue falando. Continue falando. Até você ver. Vai gerando essa fé no teu coração, essa convicção. Eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo no meu coração, por isso eu estou falando. Exatamente. E é o que 2 Coríntios fala, né? A fé, ela se move. A fé se move. A fé, ela fala. Ou seja, como Poliana falou, Poliana deixou bem claro aqui para você que está nos ouvindo. Entenda uma coisa, eu preciso verbalizar.
eu preciso falar aquilo que ainda aos meus olhos não está enxergando, mas que Deus já preparou no espiritual. Então eu vou trazer à existência o que já existe, só que a existência é para este mundo físico, porque no espiritual ele já conquistou todas as coisas por nós. Ou seja, não é aquilo que está à minha volta, não é aquilo que está condicionado ao que eu estou vendo, mas a fé sobrenatural, ela faz eu atingir em Deus aquilo que ele já conquistou para a gente, não é isso? Exatamente, está disponível. Está né? disponível. Eu não posso ficar limitada o que eu estou vendo. Eu não posso ficar condicionada a situações que eu estou vendo ao meu redor. Até porque a gente entende, né, que o campo de batalha é a mente. Quando você está crendo em algo, quando você está crendo em alguma coisa, quando você está crendo para que haja uma cura em você ou no seu parente, a mente, ela vai sempre lutar ao contrário. Por quê? Porque é o campo de guerra. A mente vai dizer para você que você, sabe, que você não está bem. Olha, a pessoa não foi curada, você está orando, a pessoa não foi curada ainda. Mas a fé, ela sobressai de tudo isso. A fé, ela vence os maus pensamentos. A fé, ela vence esse campo de batalha que é a nossa mente. Ela vai além da nossa imaginação. A fé é algo inexplicável. Essa é uma fé sobrenatural. Sobrenatural. É uma fé sobrenatural e a gente tem que continuar crendo. O Jesus falou que a nossa batalha, o campo de batalha é a nossa mente. Exato. E a gente sabe que a gente tem que lutar contra as circunstâncias, né? Vêm os pensamentos, mas a gente continua declarando. Eu criei, por isso falei. Exatamente. Eu criei, por isso falei. Então, por isso que você não pode declarar o contrário. Exatamente. Porque senão você está retrocedendo aquilo tudo que você estava crendo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que declarar o que a gente está crendo. E nós cristãos, temos que viver em fé. Porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. É lá em Hebreus também, no capítulo 6, não é isso? Versículo no versículo 6. No capítulo Sem 11. fé é impossível agradar a Deus, porque precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Interessante olha só, eu vou ler aqui também em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: de sorte, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez na sua Bíblia esteja escrito assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do meu amigo. A fé vem pelo ouvir e ouvir as circunstâncias que está ao contrário. A fé vem pelo ouvir e ouvir aquilo que as pessoas implantaram na minha mente ou dizem que eu sou. Não, não, não. A palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir tão somente a palavra de Deus. É permanecer naquilo que Deus falou, independente das circunstâncias. Está dando tudo errado. Aos seus olhos, aos meus olhos, está dando tudo errado. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço a palavra de Deus, isso gera fé no meu coração e eu vou agir conforme a palavra diz. E eu posso citar um exemplo que a gente comentava aqui antes, daqui no estúdio nós comentávamos acerca de Pedro. Exatamente. Pedro passou a noite toda pescando. Imagina só, a noite toda em alto mar, um profissional, era um pescador profissional, conhecia o mar, naquela noite, passou a noite toda e não pescou nada. Exatamente. É interessante. E o que eu acho mais interessante, Josivan, é que ele fala, né, a continuação, Jesus diz, vai e joga a rede do lado direito. E ele passou a noite toda pescando do lado direito. Talvez Pedro saiu dali todo desanimado. Mas o mais interessante que eu acho é que ele diz assim, sob a tua palavra. Então, é sob a tua palavra eu lançarei a rede. Então, a gente está o tempo todo falando o quê? Na palavra que você acabou de dizer, conhecendo a palavra. Exatamente, porque a própria palavra vai gerar fé em nosso coração. Agora, ouvindo a palavra. Aquilo que você escuta,
Você, aquilo que você vê, eu quero deixar isso bem claro. Por quê? Porque quanto mais eu vi coisas negativas, coisas que estão vindo ao contrário, quanto mais eu absorvo mais esse tipo de palavra, mais isso vai ficar com que a minha fé fique ali sem agir. Porque minando porque quem vai fazer a fé agir, quem vai fazer o que vai fazer a fé fazer com que a gente tome uma atitude é a palavra de Deus. Ela gera fé no nosso coração. Se você pegar a Bíblia e você ler aqui os evangelhos, você vai ver quantos milagres Jesus fez. E um milagre foi a pesca maravilhosa que a gente estava comentando aqui, quando Pedro sai lá do lago, né, todo desanimado, eu acredito, passou a noite toda, mas Jesus viu Pedro ali e confrontou Pedro e disse, volta lá e lança a rede do lado direito. No mesmo lado. Só que Pedro fez o seguinte, Pedro foi dormir. Não. Pedro foi para casa desanimado. O que foi que Pedro fez, Poliana? Pedro obedeceu. Ele ouviu a palavra de Deus. Pedro obedeceu a palavra. Jesus falou. Aleluia. E ele falou, sob a tua palavra, eu lançarei. Ele creu na palavra de Deus. Ele creu na palavra que Jesus lançou para ele, né? E ele foi sob a palavra de Jesus. Então, a gente tem que crer que essa palavra ela é viva. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente tem que crer que essa palavra é verdadeira. E que ela funciona. Ela é uma palavra funcional. Ela funciona na sua vida. Ela funciona na minha vida. Então, continue crendo. Continue crendo. Se você está passando por uma dificuldade, por uma adversidade, continue crendo que vai mudar. Continue crendo que as circunstâncias que seus olhos físicos estão vendo vai mudar. Comece a olhar e contemplar com seus olhos espirituais. Comece a contemplar o que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário por você. Continue contemplando, continue declarando, continue falando. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. É isso aí, é ação. Ação. É agir conforme a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Então, se a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, eu não tenho que ouvir o que as pessoas dizem. Entenda? Coisas negativas. Eu não estou falando de conselho. Um bom amigo sabe dar um bom conselho. Mas eu estou falando de coisas que não está na palavra de Deus. Eu vou crer naquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu vou me mover em cima desta palavra. A Bíblia, como eu falei, está repleta de milagres, de pessoas que usaram a sua fé, que não ficaram parada, que não ficaram parada no tempo, mas se moveram para buscar em Deus aquilo que ele já tinha conquistado por todos nós. Um exemplo, quando o centurião chega para Jesus e diz, mestre, olha, o meu servo está em casa doente. Então, eu preciso que o meu servo seja curado. Jesus olha para ele e diz, ainda hoje eu vou estar na tua casa. E aquele homem disse, não, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Exato. Ele entendeu a autoridade que Jesus tinha. Aleluia. Ele entendeu e essa autoridade foi nos dada. Exatamente. Né? Jesus, ele conquistou todas as coisas na cruz do Calvário. A gente tem que entender o poder maravilhoso que foi esse sacrifício de cruz. Ele resgatou a gente que estava perdido, ele nos resgatou e ele ainda veio e nos deu a autoridade, nos devolveu a autoridade, ele nos deu a saúde de volta, ele conquistou todas as coisas. A graça de Deus, ela é tão grande, tão maravilhosa, né, que ele nos resgatou e nos deu tudo de novo. E essa graça a gente só recebe através da fé. Da fé. Fé é como eu falei aqui, fé sobrenatural, ela vai trazer a existência do espiritual para o físico. Ela vai além da nossa compreensão, ela vai além dos nossos 5 sentidos. A fé, ela sobressai, a fé sobrenatural,
ela sobressai de todas essas coisas e faz você enxergar coisas que ninguém está enxergando. Lembra do paralítico também, que foi até Exato. Jesus? A gente comentava aqui também, os amigos estavam levando o paralítico até Jesus, e quando chegou naquela casa, a porta estava obstruída, a janela estava obstruída, ou seja, não tinha como chegar até Jesus. Mas aqueles homens não desistiram. Eles não voltaram para casa desanimados. Eles não desistiram, eles perseveraram. Perseveraram. Viu a circunstância, né? Imagina só, se eles tivessem visto aquela circunstância que a porta estava obstruída de pessoas e eles tivessem retrocedido, estivessem voltado, né, para casa com o seu amigo paralítico. Mas não, eles não desistiram. Eles creram que Jesus podia fazer o milagre que o amigo dele necessitava, que era voltar a andar. E o que eu acho tremendo, Josivan, é que ele não tinha a porta para entrar, mas eles providenciaram de outra forma chegar até Jesus. Porque eles estavam determinados em cima da fé. Eles estavam se movendo em fé. Ou seja, eu só saio daqui com o meu milagre. E quando eles continuam perseverando, o que é que acontece? Eles olham e encontram uma oportunidade. Eles olham para o telhado da casa e dizem, é ali que nós vamos descer. O aleijado, é ali que nós vamos descer o paralítico e ele vai ser curado. Olha a fé. Quando a pessoa está determinada, quando ela está se movendo em fé, pode haver obstáculo, pode haver dificuldade, mas ela vai alcançar o milagre, porque nada e ninguém vai parar uma pessoa determinada e se movendo em fé. Quando eles olham para cima, e eu lembro aqui de um texto que a Bíblia diz, quando eu olhei para o alto, é de lá que vem o meu socorro, o salmista disse. Exato. Olhei, né? Olha para o monte. E o meu socorro vem do Senhor. Então, quando a gente se move em fé, Deus mostra as coisas que aos nossos olhos nós não estávamos enxergando, mas a fé faz a gente enxergar coisas que existem, mas que nós não estamos enxergando. Mas quando perseveramos em fé, o milagre acontece. Exatamente, porque a gente começa a enxergar, Josivan, através da fé. Exatamente. No físico aqui não estamos enxergando, mas a gente tem tanta convicção que aquilo vai se tornar real, que a gente já começa a enxergar com o nosso coração, com o nosso espírito. A gente começa a enxergar e tem aquela convicção dentro de nós, mesmo ainda não vindo à existência. Qual é o seu problema? O que é que você está passando hoje? Qual é a sua necessidade? É um filho? Você não pode gerar um filho? Deus pode te dar esse filho. Aleluia. Gera em teu coração primeiro. Gera em fé primeiro o teu filho. E ele vai te dar teu filho. Eu lembrei agora da história de Ana. Ana tinha tudo, seu esposo lhe dava tudo e ela faltava um filho. Ela faltava um filho para ela ser completa. Aleluia. E ela ia toda a vida ao templo orar, pedir, chorar, clamar. Que até o sacerdote disse, você está bêbada? Ela estava chorando tanto, ela estava tão angustiada, tão triste, ali se derramando ao Senhor, falando a sua necessidade, a sua petição, o que ela necessitava. E ela ali chorando, aí ele chega e diz, você está embriagada, está bêbada uma hora dessa? Não, eu só estou aqui clamando ao meu Senhor, que eu quero ter um filho. E ele disse, pois no próximo ano você vai engravidar. E assim foi feito, porque ela creu com o coração, ela buscou, ela gerou primeiramente em fé. Gere em fé a sua necessidade, gere em fé a sua conquista, que quando você menos esperar, você vai alcançar. E a palavra que nós pregamos é a palavra da fé, por quê? Porque a palavra tem poder. Exatamente. A Bíblia diz no início que a terra era sem forma e vazia. E pelo poder da palavra, Deus Deus colocou cada coisa no seu lugar, mas já existia todas as coisas. As coisas não estavam ordenadas, não estava sem forma. A Bíblia diz que era sem forma e vazia, mas que já existia. E pelo poder da palavra, Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Então comece a gerar no seu espírito um novo homem, que você nasceu de novo, você que está ouvindo essa palavra, comece a gerar dentro de você
essa fé com o poder da palavra. Você não está vendo, mas diga, eu estou crendo. Eu estou crendo que o meu filho vai ser um homem de Deus. Eu estou crendo que o meu marido ainda vai ser um homem de Deus. Eu estou crendo que a minha mulher vai ser vai ser uma esposa de Deus. Por quê? Porque a palavra tem poder. Isso vai gerando fé dentro de você. E com certeza o milagre vai acontecer na sua vida. Os homens subiram com aquele paralítico ali, não foi fácil. Subir aquela escada ali com um paralítico, mas quem está determinado em fé, quem está se movendo em fé, por mais que tenha dificuldade, ele enfrenta a dificuldade e vence. Porque quando o paralítico desce até Jesus, o milagre acontece. E podia estar pessoas falando assim, não sobe, não está vendo que você não vai conseguir subir aí. Olha a dificuldade. Eles não olharam a dificuldade. Exatamente. Eles olharam o que eles iam alcançar em Cristo. Exatamente. Né? E não permita Satanás roubar a semente que Deus já plantou no teu coração. Aleluia. Semente de fé. Comece sempre gerando essa fé em teu coração. E não permita, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar teus sonhos, roubar a semente da fé que já foi plantada em teu coração. Então, se vier algum momento, um pensamento contrário daquilo que a palavra fala, repreende, rejeita esse pensamento e continua declarando que o Senhor, Ele é contigo e Ele já fez, Jesus Cristo já conquistou todas as coisas na cruz do Calvário e você vai alcançar. E para encerrar, eu quero deixar aqui o que o Espírito Santo me lembrou. Quando Josué assume o lugar de Moisés, Deus olha para Josué e percebe que Josué estava desanimado. E o texto diz que Deus olhou para ele e disse assim, Josué, tem de bom ânimo. Medita nesta palavra, no livro da lei, de dia e de noite. Ou seja, o cuidado que Deus estava com Josué. Viu que Josué estava desanimando aquilo que Deus já tinha... Josué passou a ser o sucessor de Moisés. E Deus percebeu que ele estava desanimado. Então, na caminhada, você pode estar desanimado, mas você quer se animar, você quer se mover em fé, medite nessa palavra de dia e de noite, porque ela vai transformar a tua vida, ela vai curar você, ela vai libertar você, ela vai transformar toda a tua família, se você crer. O texto que nós lemos, sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo isso vai mudar na sua vida. Pai, eu peço que o Senhor abençoe esta pessoa que está vendo do outro lado agora. E que esta fé, Pai, venha ser gerada no coração dela, ao ponto da vida dela começar a se mover no Senhor. Amém. E todo o propósito que o Senhor tem para a vida dela vai acontecer, porque o Senhor já fez todas as coisas. E nos tornamos filho teu, herdeiro e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Esto es Cristianos Live.